e Joás, ele vai se desviar dos caminhos do Senhor, ele vai virar as costas para a palavra de Deus. Então o Senhor Deus vai na família de Petuel, um dos sacerdotes de Judá, e o Senhor vai chamar o seu filho de 24 anos aproximadamente de idade, e Deus vai enviá-lo para as ruas áridas do reino de Judá, para lhes transmitir uma mensagem de alerta, uma mensagem de advertência, que se eles dessem ouvidos à palavra do Senhor, estas mensagens que estão inseridas no capítulo 2 não tinham se cumprido na vida deles. Ou seja, Deus usa o profeta Joel para chegar diante do reino de Judá, bem precisamente para o rei Joás, e dizendo a eles que eles deveriam voltar-se para Deus, eles deveriam se arrepender dos seus pecados, eles deveriam não somente rasgar as vossas vestes, mas também rasgar o vosso coração diante de Deus. Você vai ver aqui Deus exortando eles e pedindo através de Joel para eles consagrarem ao Senhor vosso Deus. Deus vai falar através de Joel o seguinte: colocai um dia de proibição, a congregai, reuni-vos diante do Senhor vosso Deus, santificai-vos, rasgai o vosso coração, gemei, ministros meus, entre o alpendre e entre o altar. Deus estava falando para Joel: olha, se vocês obedecerem a Deus, se vocês obedecerem a palavra do Senhor, não virá o juízo sobre essa casa. Em contrapartida, eles não deram ouvidos à voz que Deus havia falado através de Joel. E haja vista que no capítulo de número 1, o Senhor usa a voz de Joel para trazer uma mensagem muito dura para aquela casa. E a mensagem que o Senhor Deus vai falar através de Joel não era outra senão uma mensagem de destruição, uma destruição tal que Joel chegou a dizer aqui, que não ia ficar de pé uma única árvore sequer. Todas as árvores do campo seriam arrancadas, todas as árvores, entre elas a videira, a macieira, a romoeira, todas as árvores do campo haveriam de serem dissipadas. E no capítulo de número 1 e no verso de número 5, Deus vai falar com Joel estas palavras: que um exército poderoso virá contra vós, e esse exército ele vem em forma de cavalos, em uma cavalaria, é um exército, é um enxame de gafanhotos. Haja vista que historiadores foram a fundo aqui e descobriram que esses gafanhotos que Joel profetiza no capítulo 1 e no verso 5, eles mediam de 10 a 16 centímetros cada, e apenas 25 gafanhotos eram capazes de destruir toda a folhagem de uma árvore com apenas 2 horas de destruição. Então, nesse enxame aqui, nessas 4 classes de gafanhotos profetizados por Joel, que na sua tradução bíblica vai falar o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor, haja vista que a história também menciona que foram aproximadamente 1 bilhão de gafanhotos que Deus enviou para destruir todo o reino de Judá. Isso aqui não é hipérbole, isso aqui não é metáfora, isso aqui não é linguagem figurada, isso aqui é literário, é a literalidade da mensagem de Deus se cumprindo na casa de Judá. Deus usa Joel, e Joel chega numa época para profetizar em que tudo estava bem. Profetizar quando tudo está mal, dizer que Deus está tratando com o povo é muito fácil. Agora, chegar diante de um povo que havia plantado há meses anteriores, na estação da chuva, da serôdia e da temporada, da chuva de abril e da chuva de outubro, tudo estava belo, as tamareiras haviam florescido, os lagares estavam todos transbordando de vinho, as eiras haviam se enchido de trigo, a palmeira dava o seu fruto, a macieira estava robusta, todas as árvores do campo estavam belas naquela época. E quando Joel chega para profetizar, ele não chega num tempo de sequidão, ele chega num tempo de fartura, ele chega num tempo que tudo estava perfeito, tudo estava belo. Eles só estavam esperando o tempo da cega, porque eles já haviam lançado as sementes no solo. Deus, o Deus de Israel,
Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de também Jacó, havia sido generoso com eles nas estações anteriores e havia enviado a chuva para regar a terra. Então eles só estavam esperando o momento da cega, o momento que Jeremias fala no capítulo 8 e no verso 20, dizendo: passou o verão, findou o inverno, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ora, Joel está lá, diante da nação, tudo está belo, formoso e perfeito, só que a mensagem que sai da boca de Joel não foi outra senão essa: vocês estão vendo as maçãs bem viçosas, vocês estão vendo as tamareiras bem viçosas, vocês estão vendo os lagares produzindo? Pois bem, Deus vai jogar tudo isso por terra, Deus vai derrubar tudo isso aí. Deus não vai derrubar, alguém poderia dizer assim, porque tudo está bom, tudo está favorável a nós, tudo está ao nosso favor. Eles não deram crédito à mensagem de Joel, só que quem estava falando ali não era Joel. Joel era o elemento, mas a voz não era de Joel, a voz era de Deus, a mensagem era de Deus, a palavra era de Deus. Em Mateus 24 e 35 está escrito assim: poderá passar os céus e também a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor, elas não hão de passar. Ou seja, Deus leva Joel para trazer uma mensagem de despertamento, de arrependimento, mas ao invés de toda aquela nação abraçar a mensagem do Deus vivo, eles viraram as costas para a palavra de Deus. E sabe o que é que vai acontecer aqui? Quando eles viraram as costas para a palavra de Deus, Deus vai cumprir na literalidade o que Joel havia profetizado. E o juízo de Deus veio de forma tão maciça, que você vai ver nas entrelinhas do texto que lemos aqui, bem precisamente nos versos de número 11, quando a Bíblia diz: os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo toda pereceu. Olha só, a confiança deles estava naquela colheita, a confiança deles havia sido depositada naquela agricultura, porque eles não tinham o que nós temos hoje, essa tecnologia para plantar, até para antecipar a colheita. Porém naquela época não, eles dependiam unicamente da vontade de Deus, para que a chuva viesse, regasse a terra e a semente viesse brotar, para gerar o fruto, para eles manterem as suas casas, suas famílias, e também sobreviverem e manterem a cidade também. Mas o que vai mais nos chamar a atenção aqui é que Joel vai chegar diante de toda aquela nação, e Joel vai dizer o que está escrito no verso de número 13: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai, povo meu, passai vestidos de pano de saco durante toda a vigília da noite, porque justamente a oferta de manjar foi cortada do altar do Senhor. Olha o que vai acontecer aqui. Por causa da negligência do povo, as portas do santuário vieram se fechar. 3 ingredientes aqui eram utilizados para manter o culto aceso diante de Deus. O primeiro ingrediente é o trigo, e a Bíblia vai mencionar aqui que o trigo se secou, o trigo foi destruído. O trigo é o elemento básico da confecção do alimento primordial da raça humana, porque é do trigo que se fabrica o pão, e é o pão que é o primeiro alimento depois do leite materno, que é utilizado mundialmente para alimentar a raça humana. Nós vamos entender aqui que quando o trigo foi cortado, eles agora não tinham mais como fabricar o pão, porque não foi só o trigo, a cevada também foi cortada. E quando foi cortado o trigo, automaticamente o sustento do santuário foi se acabando.
acabando, o sustento da nação foi se acabando. E quando o pão se acaba, automaticamente se acaba o alimento. Por que isso? Porque Jesus falou em João 6,35: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando o pão não está no meio do santuário, não tem mais alimento, não tem mais presença, não tem mais graça, não tem mais a unção do Todo-Poderoso. E o trigo também nós podemos entender, além dele representar o que alimenta, além dele representar o sustento, o trigo também aponta para o poder genuíno da palavra de Deus no meio do seu povo. Porque nós vamos ver no Salmo 81:16 que o salmista está recebendo de Deus esta mensagem dizendo: e o sustentará com trigo do mais fino e o fartará com mel a sua boca. O trigo vai representar o sustento da igreja, que é através da sua palavra, da palavra de Deus. Só que nós entendemos também que esse trigo aqui, ele vai representar o crescimento. Por quê? Porque quando você come o pão é para te ajudar a crescer, ou seja, a palavra é para te ajudar a crescer. E quando a palavra sai, não há mais crescimento, não há mais como se desenvolver, ou seja, não há desenvoltura dentro do santuário sem palavra, sem trigo. Pode ter tudo aqui dentro, mas se não tiver o trigo, nada vai se desenvolver, nada vai crescer. Imagine uma nação sem trigo, sem palavra, ela pode fazer muito movimento, mas igual uma tartaruga de casco virado, ela faz muito barulho, mas não sai do lugar. Porque o trigo é importante, é o que sustenta, é o que rege, é o que alimenta, é o que põe de pé. O trigo foi destruído, o primeiro alimento que representava muito para que o culto viesse funcionar. O segundo alimento, a Bíblia vai mencionar que o vinho se secou. Ora, o vinho era se utilizado para oferecer uma oferta, por nome de oferta de libação, que era oferecido diante do altar do Senhor. E dispensa comentários sobre isso aqui. Vamos entender uma coisa: o vinho, dentro da tipologia bíblica, ele tem várias variantes de significado, porém utilizarei de uma aqui. O vinho, ele pode estar representando aqui que o mesmo profeta Joel vai dizer: e acabou-se a alegria entre os homens da terra. Quando o trigo se seca, automaticamente os primeiros que se entristeceram foram os sacerdotes do templo. Por que razão? Porque eles viram a tristeza do povo. O povo já não tinha mais prazer para servir a Deus, porque estava na decadência, estava na bancarrota. E eu quero lhe dizer uma coisa: o vinho aqui, na sua literalidade, ele vai representar a alegria que recebemos de Deus para servi-lo. Lá no grego, esta palavra significa chara. Chara significa felicidade recebida sem ter direito a mérito nenhum. Observe bem, não é uma alegria que você conquista por aí, não é uma alegria que alguém vai depositar em você, é uma alegria que você não merece, mas Deus coloca dentro de você de graça. É uma alegria que você só recebe aqui dentro. É uma alegria que Deus não olha para mim, para você, e Ele não olha, e Ele não mede o nosso grau de merecimento. Ele simplesmente nos dá de graça, sem merecermos isso. E é muito interessante isso aqui, que a palavra alegria é chara, e a palavra graça é charis no grego. O que isso significa? A palavra alegria, que é chara no grego, que é dar felicidade sem ter mérito algum. A palavra graça também é favor imerecido. Ou seja, Deus já te deu alegria sem você merecer, e graça sem você merecer também. O que é que você precisa para mudar 2018? É levantar a sua cabeça e dizer: eu vou atravessar esse ano alegre na presença de Deus, porque eu recebi isso do Senhor.
esse segundo elemento aqui é extraordinário, porque você vai ver aqui que para nós não podemos medir circunstancialmente a nossa vida. O grau de alegria que sentimos, ele não pode ser medido pelas circunstâncias da nossa vida. Sabe por quê? Eu lhe apresento um profeta que vivenciou o caos, e diante de todo esse caos, sabe qual foi a oração dele? No capítulo 3, Abacuque, ele vai fazer uma das orações mais lindas da Bíblia, que tornou-se um célebre memorial, um célebre cântico de adoração a Deus. No capítulo 3, no verso 17 e 18, Abacuque viu Israel sendo derrotado, Abacuque viu o cativeiro, Abacuque viu o deserto, Abacuque viu as mortes, Abacuque viu as matanças, Abacuque viu tudo vindo sobre a nação. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou para tudo aquilo e entendeu que Deus estava absolutamente no controle de tudo. E sabe o que ele fez? Ele vai escrever no capítulo 3, no verso 1 a seguir, quando ele diz: Senhor, tenho ouvido a sua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nos versos de número 17 e 18, ele vai olhar para a figueira do tempo de Joel, estava murcha, estava cortada. Aí ele vai dizer: ainda mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzem mantimentos, ainda que não haja ovelhas nem malhadas no curral, ainda que o produto da oliveira minta, todavia nele eu me alegrarei e exultarei, o Deus da minha salvação. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez uns gafanhotos vieram no ano de 2017 e arrancaram coisas de você, talvez foi arrancado valores espirituais da sua vida. Eu quero lhe convidar a entrar esse ano de 2018 renovado no Senhor, cheio de expectativa, porque o Deus que permitiu vir o juízo sobre a sua vida é o mesmo Deus que tem a promessa para restituir os anos que foram consumidos. Aleluia! Você não pode medir circunstancialmente a sua alegria por problemas dessa vida. A sua alegria não vem da terra. A sua alegria não vem porque você tem uma casa ou mora de aluguel, tem um carro ou anda a pé. Isso não mede a sua alegria. A sua alegria, como disse Davi no Salmo 51, Davi cometeu vários pecados, mas um deles, ele se orgulha, manda Joabe, seu servo, contar o povo. Deus se ira. Sabe o que é que Deus faz? Deus manda um anjo descer, desembanha a espada, e uma terça parte dos homens de guerra e dos homens de Jerusalém todos morrem. Sabe o que foi fazer Davi? Davi pega uma folha de papiro, pega uma pena, ele vai fazer um altar lá na eira de Araúna. Ele compra madeira, ele compra o terreno, ele se sacrifica a Deus, levanta um altar, e agora ele vai escrever o Salmo 51. Ele, em pecado, havia pecado, e agora ele vai escrever o Salmo 51, reconhecendo o pecado dele. Ele vai dizer: Deus, tira tudo de mim, tira o trono, tira o éfode, tira o quipá, tira o gorrinho, tira a espada, tira os 33 valentes que o Senhor me deu, tira os 400 homens de linha de frente, tira os 30.000 soldados, atiradores de elite, tira tudo, mas uma coisa, me devolva a alegria da tua salvação, porque sem ela não consigo viver, Deus. Não meça a alegria de Deus com coisas dessa vida, porque não vale a pena. A alegria de ter o nome escrito no livro da vida é incomparável. Não há dinheiro que compre isso. Esse prazer você deve senti-lo todos os dias. O terceiro elemento aqui, que fez com que as portas do santuário viessem se fechar: o azeite. O texto vai dizer que o azeite faltou. O azeite, ele era utilizado para se fazer muitas coisas naquela época, mas nós entendemos aqui que o azeite se utilizava para se fabricar uma espécie de remédio, de medicina. Lá em Lucas 30, lá em Lucas 10 e verso 30, a parábola do bom samaritano, do hino que foi louvado a Deus aqui,
Fala do bom samaritano, o que é que ele utiliza para curar as feridas do publicano que estava caído? Azeite. O azeite era utilizado para se fabricar remédio, medicina, para curar. Também o azeite era utilizado para fabricar sabão, para que eles viessem se limpar antes de chegar diante de Deus. O azeite também era utilizado para manter as lâmpadas do castiçal, do menorá, do candelabro aceso. Depois do segundo véu, no segundo véu tinha um altar chamado de altar de incenso. Ali ficava o sacerdote, mas ele não poderia passar dali, é só o sumo sacerdote, uma única vez por ano, para oferecer o sacrifício no ano do Yom Kippur, no ano do perdão em Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava dentro do santuário, e lá dentro do santuário, 3 peças santas. Lá você ia encontrar a arca, você ia encontrar a mesa com os pães da proposição, e você ia encontrar o candelabro. O candelabro, o menorá, o castiçal, ele tinha 6 hastes menores e uma haste maior no centro. Todas estas hastes feitas em cima com botões de almendas, feito de ouro batido. E em cima tinha uma conchinha para se armazenar azeite. Por que o azeite? Porque ela tinha que estar acesa. O castiçal tinha que estar acesa para iluminar a arca, para iluminar o santo dos santos. Ou seja, era anualmente, nunca poderia se apagar. Tinha um servo de um sumo sacerdote que cuidava disso. Anualmente não poderia se apagar. É por isso que lá no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel 3 vezes pelo nome, porque não poderia se apagar aquela lâmpada. E agora o azeite vai se acabar, a lâmpada do castiçal vai se apagar. Não tinha como mais manter tudo aceso. Tiveram que fechar as portas do templo. E os sacerdotes agora se reuniram na praça oriental em Judá e começaram a gemer, a jogar cinza para o alto e a se lamentar diante de Deus. Aí sabe o que vai acontecer aqui? Eles vão olhar para a profecia de Joel, que não foi simplesmente azeite, trigo e vinho que se acabaram. Eles visualizaram também uma mensagem de Joel mais terrível ainda, cumprindo-se nos dias deles. O que foi isso? Eles viram no cumprimento da mensagem de Joel que todas as árvores do campo se secaram. 5 árvores espirituais representam a força de Deus sobre a casa de Israel. 5 árvores que Joel nomeia aqui no verso 12 do capítulo 1. Estas 5 árvores, todas elas foram cortadas, todas elas murcharam e todas elas secaram. Quando isso acontece, todos os sacerdotes agora vão se lamentar diante de Deus, vão chegar diante do Senhor de joelhos dobrados, na humilhação, dizendo: Senhor, faça alguma coisa por nós, faça alguma coisa pelo seu povo, Senhor. E vale a pena você lembrar aqui que estas 5 árvores que Joel nomeia, elas não só têm significado espiritual para a casa de Israel, mas elas têm significado espiritual para nós também. E é interessante você ver aqui que no verso 12, Joel vai dizer assim: a vide secou. Diga bem forte: a vide secou. Diga mais forte, diga assim: a videira secou. Você tem noção do que significa o secar da videira na minha e na sua vida? Você tem noção do que significa visualizar a videira se secando? Só para te fazer lembrar, em João capítulo 15, olha o efeito disso. Jesus chega diante do seu colégio apostólico, 12 apóstolos. Jesus chega diante deles e Jesus vai dizer algo extraordinário. Ele vai bater no peito e vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, vós sois os ramos, enxertado na videira que é Jesus, no Pai. Agora observe uma coisa: por que ele diz eu sou a videira verdadeira? Porque quando a vide se secou lá, Deus estava mostrando para Israel: a minha presença já não está mais no meio de vós. Olha o que Deus está dizendo aqui, lá no Novo Testamento, no texto que mencionei, fala que Jesus menciona que Ele é a videira verdadeira. E eu te faço uma pergunta: quando a videira
videira secar, ou quando a videira seca, o que vai restar de nós? Nós, sem Jesus, não somos absolutamente nada, mas Jesus sem nós, Ele continua sendo Jesus o Todo-Poderoso. Não é Ele que precisa de mim, sou eu quem preciso dEle. Não é Ele quem depende de mim, sou eu quem dependo dEle. Não é Ele quem vem me buscar, simplesmente não, eu tenho que ir de encontro a Ele. Por que razão? Porque a videira não pode secar, a videira não pode secar, porque a presença de Jesus que está conosco, nos guiando, nos levando, nos conduzindo, e sem essa presença nós não vamos a lugar nenhum. E observe bem uma coisa, não foi somente a figueira, a videira, a vide se secou. Você vai observar aqui também que a figueira vai murchar. Olha só, a segunda árvore aqui no tempo de Joel que murcha é a figueira. A primeira é a videira, a segunda é a figueira. O que representa a figueira? Quando você viaja na Bíblia, lá no segundo livro dos reis de Israel e também de Judá, no capítulo de número 20, você vai ver o rei, filho de Salomão, filho de Roboão, filho de Salomão, filho de Davi, por nome de Ezequias. Ele está com cerca de 86 anos de idade, está enfermo, e Deus envia o profeta Isaías, filho de Amós, chega na casa dele e fala estas palavras: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não mais viverás. A Bíblia diz que ele estava enfermo, então ele virou o rosto para a parede e começou a se lamentar e a dizer: ah, Senhor, lembra que eu tenho sido fiel, andando nos teus caminhos, como andou meu pai Salomão, meu tataravô Davi. Lembra, Senhor, que eu tenho feito isso, edificado cidades. Ele começa a falar. Isaías está lá no pátio da casa, saindo do palácio. Daqui a pouco Deus chega para Isaías e fala: volte lá agora e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e diga que ele não mais morrerás durante 15 anos, porque eu vou acrescentar os seus anos, 15 anos a mais de vida. Vá no quintal da casa dele, pega pasta de figos, de figueira, coloca sobre a úlcera dele, para que ele seja curado. Agora entende uma coisa, o profeta poderia ter orado e falado: enfermidade saia, mas não, Deus mandou o profeta pegar pasta de figueira e colocar na enfermidade do rei, para ele ser curado. Por quê? Porque esta árvore representa aqui os milagres do Deus vivo na minha e na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, sabe por que Deus não está operando mais milagre na minha vida e na sua vida? Porque nós estamos relaxadamente incrédulos concernente a estas coisas. Nós já não cremos mais como criamos antigamente. Hoje tudo nós duvidamos. Se Deus usar o santo servo aqui, o sacerdote da casa, falar para você: vem aqui que nós vamos orar, e Deus vai manifestar, a incredulidade te amarra no banco e não deixa você acreditar. E deixa eu te dizer uma coisa, a figueira representa a manifestação dos milagres do Deus de Israel na vida da igreja. É tempo da igreja regredir, olhar para trás e se entupir da bênção do milagre de Deus, porque segundo a palavra do Deus vivo, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. E uma das coisas que ele conquistou, ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros, e sobre as suas pisaduras nós fomos todos sarados. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Então receba o teu milagre nessa noite. Já estou caminhando por fim. Deus quer operar, irmão, mas nós fazemos questionário, tem que ser assim, assim. Ei, não foi você que criou Deus, foi Deus que criou você, crente. Ele faz como Ele quiser. Nós sabemos que tem muitas aberrações por aí, mas nós estamos falando de milagres segundo a originalidade da palavra. Milagres que é produzido através dessa palavra. Milagres que Ele vem através da palavra de Jesus. Agora tem algo extraordinário no texto aqui, que ele vai mencionar, para a gente caminhar para o fim.
é que tem aqui mais uma árvore. Essa árvore se chama a palmeira. Diga bem forte: a palmeira secou. Ora, a palmeira secar. Existem 120 espécies de palmeiras nesse globo, catalogadas cientificamente. E a palmeira é uma das árvores, 30% delas, de todo esse catálogo, de todas as espécies, 30% delas, elas têm algo em comum às outras. O quê? Elas, antes de crescerem para cima, elas crescem até 30 metros embaixo da terra. Por quê? Primeiro elas criam raízes, sustentabilidade. Por quê? Porque a palmeira tem uma essência dentro dela de ser aquela que suporta ventos e torrenciais fortíssima. E a única coisa que sustenta a palmeira de pé não é aquele caule gigante, é a raiz dela. Ei, sabe por que o diabo ciscou e não arrancou você em 2017? Porque você não está plantado no mundo, você está plantado em Jesus aqui dentro. Você criou raiz aqui. Aí vem ventos de doutrina e não tira de você a base, a solidez. A palmeira representa a solidificação da igreja em Cristo. É aquilo que Jó falou no capítulo de número 16. Jó vai dizer estas palavras, e ele vai falar 19 e 16, ele vai dizer essas palavras assim: extraordinariamente eu sei, olha só, que o meu Redentor vive, e ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará na terra ao meu favor. Sabe o que é isso? Perdeu 10 filhos, perdeu juntas de bois, perdeu tudo, mas a raiz ninguém tirou dele. A sua fé, a sua esperança, a sua crença, a base que foi te ensinada aqui dentro, o diabo não vai arrancar isso de você. Pode vir vento, pode vir tempestade, a palmeira ela pode até tombar, mas quando a tempestade passa, ela se levanta e ela fica de pé, porque a raiz dela é Jesus. Ela está enraizada em Cristo, no poder genuíno da palavra. Deixa eu ver se tem crente enraizado na palavra de Deus aqui. Aleluia! Raiz crente é extraordinariamente isso aqui. Agora nós precisamos entender também que aqui ele vai falar algo extraordinário. A macieira murchou. A macieira é uma árvore fantástica, porque lá no livro de Cantares 2:5, Salomão escrevendo para Sunamita. Sunamita tinha um problema. Sunamita não falava, mas Sunamita ouvia. Segunda tradição, Salomão havia contratado do Egito mais de 5.000 mudos para trabalhar no seu palácio. Você sabe por que quando a rainha de Sabá chegou no santuário, no templo de Salomão, e perguntou onde estava Salomão, todos unanimemente apontaram para onde ele estava, e ela falou: nunca vi tamanha ordem e decência. Aqui ninguém dá um pio. É claro, era todo mundo mudo, para não contar o segredo de como ele agia. Então ele contratava as pessoas, porque crente fala que é uma bênção, não é verdade? Então Sunamita era dessa forma, se comunicava com Salomão por cartas, e Salomão também se comunicava com ela. E no capítulo de número 2, no verso 5, ele agora vai olhar uma mensagem muito poética, uma mensagem extraordinária, que está escrito assim: sustenta-me com passas de maçãs, conforta-me com maçãs, porque me desfaleço de amor por ti. Por que que esta árvore secou? Essa árvore aqui vai representar a ação dos frutos do Espírito Santo na minha e na sua vida. E quando esses frutos vão embora, já não há mais amor, já não há mais compromisso, já não há mais santificação, já não há mais alicerce para buscar a presença de Deus. Salomão está dizendo aqui que ele e Sunamita se envolveram, se entrelaçaram num amor poderoso.
Porém, esse amor aqui não se acabou. Eu quero dizer para você, não é a porta que se fechou que vai apagar o amor de Cristo na sua vida. Não é a perca de um relacionamento que vai fazer você se desviar e ir para o mundo. Você deve se desfalecer de amor por Jesus. Você deve estar apaixonado por Jesus. Você deve amar a Ele acima das circunstâncias da sua vida. Aleluia! Por que razão? Porque Ele permitiu tudo isso acontecer com você, para te ensinar uma coisa. O que é que Ele quer ensinar? Ele quer ensinar você a viver totalmente dependente dEle. Se coloca de pé, por favor, que eu vou citar uma promessa de Deus aqui para a sua vida. Olha o que acontece. Todas as árvores do campo, eu nem citei a romeira aqui, né? A romeira que representa as manifestações do poder do Espírito Santo. Lá no capítulo 28 do livro de Êxodo, Deus falou com Moisés para falar com Arão que as vestes sacerdotais deveriam ter sinetas de ouro e romãs nas orlas, embaixo dos seus vestidos. Por que sinetas de ouro e romãs? Porque toda vez que eles iam se apresentar diante de Deus, ele tinha que estar fazendo um ruído. Esse negócio de que colocava-se uma corda, que ele entrava no santo dos santos, se tivesse em pecado morria, que negócio está desafiando a soberania de Deus. Primeiro que não entrava nem no átrio, quanto mais no santo dos santos. Só que ele tinha que fazer movimento, por quê? Porque Deus, lá no livro de Isaías 62 e verso 6, está escrito assim: eu vos criei, ó casa de Israel, pus dentro de vós o meu espírito, para que não haja silêncio no meio de vós. Deus não quer ver você calado, nem na hora da aflição. Ah, mas eu não tenho palavras. Grita com a tua alma, mas fale alguma coisa para Ele. Porque lugar de silêncio é no cemitério. E Deus quer ver você se expressando. Expressa seu sentimento para Ele. 2018 apenas iniciou e você está desse jeito. O ano está entrando quente, atravesse ele fervendo na presença de Deus. Nós somos o único povo do planeta que já nascemos com uma promessa garantida. Somos chamados mais do que vencedores. Nós nunca seremos vencedores, porque vencedor é time de futebol, vencedor é artista. Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos chamou. E Paulo escreve a Timóteo dizendo: aquele que começou a boa obra em mim e ti, ele vai aperfeiçoar ela. Ele vai aperfeiçoar até que chegue o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, o dia de Deus arrebatar a igreja. Ele vai aperfeiçoar, não se preocupe. Levante a sua mão e feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja que entrou nesse ano de 2018. Eu não sei a forma como muitos aqui atravessaram. Talvez muitas decepções, talvez muitas angústias, talvez muitas mazelas nesse ano anterior. Mas o Senhor é Deus para restituir. O Senhor é Deus, como a tua palavra diz em Joel 2:23. Alegrai-vos, ó filhas de Sião, porque o vosso Deus mandará chuva nos 2 períodos do ano, a temporada e a seródia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e novo, e trigo também. E há de ser que o Senhor diz: e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Quem vai ser envergonhado na Bolívia é o diabo e os inimigos da igreja. Quem vai ser envergonhado no estado do Espírito Santo, no Brasil, e aonde tem uma igreja plantada em nome de Jesus, é os inimigos da obra e do reino de Deus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Quem pode adorar a Ele? Existe alguém entre nós que se encontra afastado do Evangelho? Rapidamente, se existe alguém entre nós que se encontra afastado do Evangelho, balança a mão assim para me te ver. Existe alguém entre nós que se encontra afastado?
afastado ou afastada. Tem alguém? Se tem alguém, faz assim com a mão para mim te visualizar, por favor. Se existe alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou não pertence a nenhuma igreja evangélica, tem alguém entre nós? Tem? Se tem, balança a mão. Deus abençoe, pastor, você. Eu creio que esse ano vai ser um ano de milagres para todos nós. Muitas pessoas estão olhando para a política desse país, estão olhando para uma figura e colocando as suas expectativas nela. Bom que seja, porém, a nossa esperança é Cristo, a esperança da glória. A nossa esperança não é um bom presidente nessa nação. A nossa esperança é atravessar o parapeito da eternidade e assentar à direita da majestade nas alturas e ouvir o Todo-Poderoso dizer: vinde benditos de meu Pai, fostes fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei. Glória a Deus. Que maravilha! Podem permanecer em pé, nós já vamos estar fazendo a última oração para estar despedindo a igreja do Senhor com a bênção apostólica nesta noite. Amados, ouvimos aqui esta linda mensagem, Deus falou conosco, o arrebatamento da igreja, irmãos. Em todas as mensagens que nós estamos ouvindo nesses últimos dias, com homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, está falando que Ele está voltando. Glória a Deus. E nós agradecemos a Deus, e que o Senhor abençoe nosso querido irmão Rogério, evangelista irmão Rogério, e vamos continuar marchando firme nos caminhos do Senhor. Irmãos amados, nós ouvimos aqui o convite, aquelas pessoas que estão afastadas do Evangelho, ou que estão por algum motivo desviaram dos caminhos do Senhor, e nesta noite, se quiserem firmar esse pacto com o Senhor, novamente, venha que nós queremos orar por você. Irmãos, nós queremos avisar os irmãos que nesta terça-feira nós teremos aqui um grande culto de adoração a Deus, e nós com muita alegria vamos estar aqui glorificando o nome do Senhor, recebendo a palavra de Deus nesta terça-feira a partir das 19h30. Na quarta nós temos círculo de oração pela manhã às 7 horas da manhã, e os irmãos, as irmãs, aqueles que estão de férias, aqueles que estão desempregados, vem aqui, faça uma forcinha e venha buscar o Senhor, e certamente Deus pode mudar a sua história. O irmão Rogério falou aqui na sua mensagem que nós às vezes falamos: vem irmão, nós vamos orar, Deus pode mudar a sua história, Deus pode te abençoar, Deus pode mudar essa fase que você está passando de negativismo, eu não posso, eu não consigo, e Deus já prometeu, mas eu não vou receber. O Senhor está aqui para abençoar a sua vida. Então nós queremos agradecer a Deus e pedir aos irmãos, em nome de Jesus, terça-feira, venha receber a palavra do Senhor. Nós temos muitos irmãos viajando, muitos irmãos que estão nesse período de férias, e nós estamos orando para o descanso dos irmãos. Quando você não estiver aqui, estiver viajando, nós estamos orando por você, para Deus abençoar a sua vida, e quando você retornar, venha para a casa de Deus adorar o nome do Senhor. Irmãos, nós queremos chamar a atenção dos irmãos. Daqui a 25 dias aproximadamente, nós estaremos no retiro espiritual. Aqueles irmãos que desejarem ir no retiro, tendo carro, não tendo carro, nós temos duas opções de pagamento para quem tem carro. Para quem não tem carro, também vai estar indo em condição confortável para o retiro. Então nós no carnaval vamos estar saindo para o retiro, e as inscrições são feitas na nossa secretaria da igreja. Quem desejar ir no retiro,